Olá, sejam bem-vindos então à nossa aula de Laboratório de Engenharia Química 3 da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou a professora Cássia Santos e hoje nós iremos falar sobre o nosso segundo experimento sobre a análise granulométrica de materiais particulados. A técnica utilizada será o peneiramento. Qual é então o objetivo do nosso experimento? Realizar experimentalmente a análise granulométrica de amostras sólidas, utilizando então o peneiramento por via seca, e dessa forma nós vamos então testar modelos de distribuição granulométrica existentes e fazer também o cálculo do diâmetro médio de Salter, que representa esse conjunto de partículas. Qual é então o material que será utilizado nessa prática? Sólidos particulados, como borra de café e areia. Um quarteador de sólidos, nós podemos observar que o quarteador de sólidos, ele é esse equipamento em que nós temos essas aberturas. Cada uma dessas aberturas direciona o material para um dos lados. Então, nós jogamos as partículas aqui, cai um pouco do lado de cá, e a outra metade cai do lado de lá da bandeja, e a gente vai, então, dividindo e fracionando a nossa amostra sequencialmente, de forma a gente obter, então, a amostra final que será analisada. Nós iremos também utilizar um conjunto de peneiras Tyler com diferentes diâmetros de abertura de peneira que serão, então, selecionadas de acordo com o material que será utilizado nesse experimento. Nós iremos também utilizar um peneirador vibratório, como este que nós temos no laboratório, em que nós podemos, então, colocar sequencialmente aqui as peneiras. Nós temos essas duas hastes e fazemos, então, o travamento desse conjunto de peneiras. E aqui dentro, então, tem um sistema que vai fazer a agitação e a vibração dessas peneiras para promover, então, a separação das partículas. O procedimento experimental. Inicialmente, nós iremos selecionar os tamanhos de abertura de peneira para nosso material. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, nós vamos, então, escolher para o topo uma peneira em que todas as partículas irão passar, tá? Aqui, sem muita folga, ok? Depois nós iremos selecionar uma peneira para a base, para aquela peneira que vai ficar antes do fundo. Então, essa peneira, ela deve permitir a passagem de apenas uma pequena quantidade de sólidos para o fundo. E aí, entre essas duas peneiras que nós selecionamos, nós temos, então, que tentar usar a maior quantidade possível de peneiras. Nós temos que levar em conta qual a quantidade máxima também de peneiras que cabem no nosso peneirador e tentar, então, selecionar uma faixa de tamanho de peneira que exista entre essas duas que foram selecionadas. Depois que nós selecionarmos as peneiras, nós vamos, então, pesar cada uma das peneiras que será utilizada para cada material e anotar, então, a massa dessas peneiras. É com a massa dessas peneiras que depois nós vamos poder obter a massa das partículas que ficou retida, então, em cada peneira, porque nós pesamos a peneira junto com as partículas. Em seguida, nós iremos preparar a amostra, fazendo o quarteamento. Então, nós podemos ver aqui que nós colocamos material sólido, aqui no caso dele é soja, tá? Dentro de um recipiente, nós vamos, então, jogar dentro do quarteador. Quando as partículas caem aqui dentro, lembram, metade da amostra vai cair no recipiente do lado de cá e a outra metade vai cair no recipiente do lado de lá. Depois eu vou pegar esse recipiente aqui, que é metade só da minha amostra, e vou quartear novamente, certo? Então, eu vou jogar ele aqui dentro e vai cair metade de cá e metade do lado de cá. Até quando, então, que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso até reduzir a quantidade da minha amostra até aquela massa que eu vou utilizar, na verdade, no meu peneiramento. Mas aí você pode falar, mas eu não tenho um quarteador, professora. Você pode, então, realizar um quarteamento manual. Como isso é feito? Você pode pegar a sua amostra, misturar, partir ela em 4 partes, pegar uma das partes, misturar novamente, dividir em 4 partes, pegar mais essa uma parte e fazer isso até que você obtenha a quantidade de material necessário para você fazer o seu peneiramento. O procedimento experimental. Então, o que nós iremos fazer? Quarteei a minha amostra, agora eu vou, então, pesar essa amostra. Depois nós vamos montar aqui no meu vibrador as nossas peneiras, tá? Lembrando que eu coloco o fundo, depois as peneiras de menor abertura, até no topo a peneira com a maior abertura. Então, eu montei o meu agitador, eu vou, então, colocar aí
a minha amostra dentro aqui da última peneira, tá? Como a moça fez agora. E aí nós vamos montar ela aqui dentro e fechar esse peneirador. Depois nós vamos ajustar o tempo e a agitação, tá? Então, vários desses equipamentos permitem aí você ajustar o tempo que você quer fazer esse peneiramento e qual é a intensidade de agitação que vai ser utilizada no experimento. Geralmente, nós utilizamos aí cerca de 15 minutos. Então, durante o peneiramento, o que acontece? Vai ter a vibração, as partículas vão quicar, tendo a chance, então, de cair, de passar por aquela peneira. E aqui a gente pode ver o sistema dentro desse agitador que promove essa vibração do meu conjunto de peneiras, tá? Então, aí, durante o peneiramento, essa agitação vai promover a separação das partículas em diferentes faixas de tamanho. No final, nós vamos, então, desmontar o equipamento, certo? Vamos levantar aqui, tirar cada uma dessas peneiras e pesar agora essas peneiras, cada uma delas separadamente, né? Nós vamos obter, então, a massa da peneira com as partículas que ficaram, então, retidas naquela peneira. Feito isso, o que nós temos que fazer? Então, fazer a nossa réplica, né? Cada experimento foi realizado mais de uma vez. Então, antes de repetir o ensaio, é muito importante aí limpar cuidadosamente as peneiras com o pincel, ok? Vamos ver como que isso pode ser feito. É importante, nesse ponto, proceder à limpeza da peneira, pois, muitas vezes, o material ele pode ficar retido e preso na malha das nossas peneiras. Para tanto, nós acabamos utilizando esses dois equipamentos, nessas duas trinchas, uma com cerdas mais maleáveis e a outra de cerdas rígidas, né, de cerdas metálicas, onde nós podemos esfregar aqui no fundo da peneira. Note que a peneira ela fica inclinada. Você pode assistir esse vídeo completo, está linkado no nosso último slide. Os dados experimentais que vocês vão utilizar nesse trabalho. Então, feito todo esse procedimento, tanto para a areia quanto para a borra de café, foram obtidos, então, os dados experimentais da areia, em que nós podemos ver aqui qual foi o mesh da peneira utilizado. Aqui nós temos o diâmetro de abertura dessa peneira em milímetros. Lembrando, pessoal, esse é o diâmetro de uma peneira de 9 mesh, ok? Vocês ainda precisam calcular quem é o diâmetro médio das partículas retidas em cada uma das peneiras. Aí foi feito aqui para a areia 3 experimentos. Então, nós temos aqui o experimento 1, o experimento 2 e o experimento 3. E na hora de fazer o ajuste, vocês vão colocar todos os 3 experimentos juntos e fazer um único ajuste para os modelos. Aqui nós temos, então, os dados da borra de café. Aqui já foi dado para a gente o diâmetro da abertura da peneira. Lembrando que esse menos significa que passou por uma peneira que tem uma abertura de 800 micras. E o mais significa que ficou retido numa peneira de 710. Então, o que eu digo? Que 0,1 gramas passaram pela peneira de 800 micras e ficaram retidos na peneira de 710 micras. 0,65 gramas passaram pela peneira de 710 micras e ficaram retidos na peneira de 500 micras e assim por diante. Ok? Então, essa aqui é uma anotação que vocês devem utilizar, inclusive aqui, quando vocês forem tratar os dados aqui da areia. No caso da borra de café, nós temos apenas 2 réplicas, certo? Então, vocês vão fazer o tratamento dos dados e fazer o ajuste desses 2 experimentos de uma única vez. Como fazer, então, o tratamento dos dados experimentais? Vocês vão, então, calcular a fração mássica que ficou retida naquela peneira e o diâmetro médio das partículas que ficaram retidas ali e vão calcular também a fração mássica acumulativa. Dúvidas sobre como calcular? É só vocês consultarem, então, a nossa aula teórica, ok?
Fazer em seguida o histograma com a distribuição de frequência e também fazer a distribuição acumulativa para cada um dos dois materiais. Em seguida, vocês vão ajustar os parâmetros dos modelos de distribuição granulométrica, tá? Encontrando aí quem vai ser o melhor modelo ajustado. Aqui nós temos, então, o modelo sigmoide, ok? O modelo RRB, o modelo GGS e o modelo log normal. Aqui eu já coloquei o log normal, tá? Com tudo substituído. Lembrando, então, que vocês vão fazer um ajuste não linear, certo? Não é para utilizar o modelo na forma linearizada. Vocês vão ter aí uma coluna de X e uma coluna de D, que é o diâmetro, esse diâmetro médio que vocês vão calcular, né? E para cada um, então, desses modelos, vocês vão ter os parâmetros. Para o modelo sigmoide, o parâmetro é o D50 e o P. Para o RRB, é o D', que é o D63 e o N. Para o modelo GGS, o parâmetro é o K e o M. E para o modelo log normal, quem são os parâmetros? O D50 e o gama, certo? Lembrando aqui que no modelo log normal, nós utilizamos aí a função F, que é a função erro, ok? Vocês podem também consultar aí o nosso material teórico e eu vou deixar para vocês um link mostrando como você pode fazer o ajuste de um modelo log normal utilizando o Excel. Lembrando que quando vocês forem, então, apresentar esses resultados e fazer a discussão, vocês devem levar em consideração qual é o sentido físico de cada um desses parâmetros, certo? Por exemplo, o modelo GGS. O modelo GGS, o parâmetro K, ele tem um sentido físico. Quem é o K? O K é o D100, ou seja, é aquele diâmetro em que 100% das minhas partículas é menor do que aquele valor, ok? E os parâmetros M, por exemplo, que tem a ver com o formato dessa curva da distribuição. Então, vocês vão fazer isso tanto para as partículas de areia quanto para as partículas de borra de café. Lembrando que vocês vão ajustar os 3 experimentos, ou os 2 experimentos, né, as réplicas, todas juntas, certo? Depois de feito, então, os ajustes dos modelos de distribuição granulométrica, vocês vão calcular o diâmetro médio de Salter para os 2 materiais. E fazer, então, a comparação desses valores, por exemplo, com valores da literatura. Então, existem outras pessoas na literatura que já fizeram distribuição granulométrica de borra de café ou que já fizeram distribuição granulométrica de areia e que deu determinado modelo, por exemplo. Então, vocês podem buscar na literatura algumas referências para ajudar vocês a discutir esses resultados. Por exemplo, na prática, vários dos materiais de biomassa que eu já fiz distribuição granulométrica deram um melhor modelo como sendo o modelo sigmoide, por exemplo. Então, vocês podem tentar achar na literatura algo que ajude a justificar os resultados que vocês obtiveram. Bem, como que vocês vão, então, apresentar esses resultados? Na forma, então, de um relatório escrito. E vocês depois vão fazer um vídeo de apresentação mostrando aí uma introdução do porquê fazer a distribuição granulométrica, qual foi o material e os procedimentos utilizados e os resultados obtidos, tratados aí no final. Eu deixo aqui para vocês também os links de algum dos vídeos que nós utilizamos para que vocês possam aí assistir e complementar o conhecimento. Vejo vocês aí, então, na próxima aula. Até mais!